Olá pessoal, bom dia. Vamos fazer a correção dos 5 exercícios que vocês fizeram na terça-feira, então. Os exercícios continuam sendo sobre o conjunto os conjuntos numéricos, né? Então vamos lá ao primeiro. Escreva verdadeiro ou falso. Todo número inteiro é real? Sim, todo número inteiro é real, então é verdadeiro. Todo número irracional é real? É verdadeiro. Existem números racionais que não são reais? É falso. Todos os números racionais são reais. Relacione todos os conjuntos numéricos na forma de um diagrama. Então, vocês precisam desenhar um diagrama. Primeiro, é o conjunto dos números naturais. Eu posso colocar como exemplo 0, 1, 2, e aí ele é infinito. Depois, o conjunto dos números inteiros, vou colocar aqui os negativos, alguns exemplos, claro, tá? Depois, os racionais, vamos colocar as frações como exemplo e dízima periódica. Depois, os irracionais, que é um conjunto à parte aqui. Vou colocar o π, então esse aqui dos irracionais. Vou colocar o π e número com vírgula que não é dízima e não tem fim. E por último, os números reais, que são todos esses conjuntos que nós falamos. Os naturais, os inteiros, os racionais, que faltou o símbolo aqui que é o quê? Os irracionais e todos eles juntos formam os números reais. Número 3, considere os seguintes números. Então, nós temos aqui menos 8, 0, 3,71, 12, 1,777 infinito, 3 oitavos, 1 e 2. Entre eles, indique os que pertencem a Z, ou seja, aos inteiros. Então, quem são? Menos 8... Depois, o 0, o 12, o 1 e o 2. Os que pertencem a quê? Então, vamos lá. Menos 8, 0, 3,71, o 12, o 1,777, que é uma dízima, o 3 oitavos, o 1 e o 2. Todos, né? O que não é número racional. Então, não temos nenhum número aí que não seja racional. Não tem. Os números reais positivos. Então, os números reais positivos, eu vou colocar todos menos o negativo. 0, 3,71, 12, 1,777, que é a dízima, 3 oitavos, 1 e 2. Todos menos o 8 aqui, que é o único negativo. E os que pertencem aos naturais, os que pertencem a N. Quem que eu vou colocar então? 0, que é natural, 12, 1 e 2. Certo? Que não tem mais nenhum número natural aí. Depois, número 4. Observe estes números aqui. Menos 4, 1/3, 0,888 infinito, isso aqui é uma dízima periódica, 3/5, 0, raiz quadrada de 6, 4,86, 8 e π. Dentre esses números, escreva quais são. Letra A, números naturais. Então, vamos lá para os números naturais. Eu tenho o 0... e o 8. Na letra B, os números inteiros. Então, vamos lá. Números inteiros, eu tenho o menos 4, o 0 e o 8. Só entrou mais o menos 4 aqui nos inteiros. Os racionais. Então, quem são os números racionais? Menos 4, 1/3, 0,888, 3/5, 0.
Raiz quadrada de 6 não é. Depois, o 4,86 e o 8. O π também não é racional. Agora, os que são irracionais. Sobrou quem? Raiz quadrada de 6 e o π aqui, que não são racionais. Número 5. Os números naturais maiores que 8 e menores que 20. Então, maiores que 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, porque quer maiores que 8 e menores que 20. Então, tá aí. Letra B. Os números inteiros maiores que menos 3 e menores que 4. Então, maiores que menos 3. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Por quê? É maior que menos 3 e menor que 4. Os números naturais entre 25 e 26. Não existe. Tá? Não existe números naturais entre esses dois números aqui, entre 25 e 26. Existe racional, existe real, mas natural não. Dê um exemplo de números irracionais e racionais. Então, irracionais, representados pelo I, que tem um risquinho aqui do lado. Eu posso colocar o π e uma raiz que não é exata, por exemplo, raiz quadrada de 2. Agora, o racional, representado pela letra Q, que tem um risquinho aqui. Eu posso colocar, por exemplo, uma dízima periódica, uma fração, tá? Aí ela é racional. Isso aqui são os números, coloca um 2 aqui. Eu coloquei 3 sobre 3, mas é melhor colocar 3 meios. Então, olha, irracionais, o π raiz quadrada de 2, tá? Qualquer raiz que não seja exata serviria como exemplo para os irracionais. E no racional, coloquei uma dízima periódica, qualquer fração aqui serviria como exemplo dos racionais. Eu espero que vocês tenham conseguido resolver todos. Um bom dia para vocês.